Olá, irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para estudar a revista Palavra e Vida. Estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, seus escritos e também pensamentos. Estamos na lição de número 13 e temos por tema a morte da morte. É a última lição desse trimestre e com esse tema fabuloso que encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, o verso de número 54 ao 58. Nos diz assim a palavra do Senhor: E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém. O tema sobre a morte, aqui tratada nesse capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é de suma importância para todo o pensamento paulino e também dentro do Novo Testamento. A inimiga da humanidade será derrotada definitivamente por Jesus. Ela será lançada no lago do fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Os crentes em Jesus também vencerão a morte e viverão para sempre com o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, quando Cristo voltar, se nós estivermos vivos, seremos transformados, e se tivermos mortos, ressuscitaremos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 16, nos fala sobre isso. Um dia, Deus trará à vida uma nova qualidade de vida e estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Mas bem, nós estamos aqui tratando do fim de todas as coisas, o fim da história. Os gregos, eles pensavam, eles tinham a ideia de que o corpo, ele possuía uma alma, ou seja, o corpo era como se fosse um embrulho da alma imortal. Já os judeus, no tempo de Jesus, acreditavam que a alma é o sopro da vida, que impregna todo o corpo. A verdade bíblica sobre a descrição do mundo sem a morte está aqui nesse texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15. Fala que a volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus, o mundo sem a morte, o mundo da vida plena com Ele, com Deus. A morte morrerá quando Cristo Jesus voltar a este mundo. Mas como se dará isso? Como acontecerá? O texto de Mateus capítulo 24, verso 31, fala que vai ser no soar da trombeta, vai ser quando ele anunciará a sua intervenção agora na história. Será num piscar de olhos. É bom lembrar que a trombeta aqui é o chofar, aquele chifre de carneiro em que era tocado para poder reunir o povo judeu num momento de calamidade ou numa convocação, uma festa, era tocado aquele chifre, o chofar, no tocar da trombeta. E esse soar do chifre, esse soar dessa trombeta vai ser um momento histórico onde Cristo Jesus estará
dando término a essa história e também estará começando toda uma outra história. A morte, nós encontramos ela no início da humanidade. O homem lá no Jardim do Éden, quando a morte também entrou, sendo o juízo de Deus pela desobediência do homem. E também no fim da história, essa morte também desaparecerá. Ela será aniquilada. A morte trouxe dor, tristeza, mas com o fim dela, nada disso acontecerá. Aleluias, glória a Deus por isso. A maldição da morte não mais existirá. Quando Jesus voltar, nós que estamos mortos, aquelas pessoas que estarão mortas, ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados. Virá então o julgamento final e a morte será julgada. É isso mesmo, a morte será julgada. Apocalipse 21, verso 14. Que o soar da trombeta aconteça. Esse é o meu desejo, porque nós estaremos junto com ele nesse novo céu, nessa nova terra. Quando a morte morrer, literalmente, viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam no início com Deus. Lembra? Jardim do Éden, Deus preparou todo o local para o homem viver em comunhão perfeita com ele, só que por causa da desobediência foram expulsos do jardim. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos. Esse é o plano perfeito de Deus. Fazer tudo convergir em Cristo. Efésios 1:10. O novo mundo, iniciado em Cristo, com a sua obra na cruz, será concluído. E quando vier a trombeta, o soar da trombeta, tudo será recuperado. Nossa vida será para sempre com Deus. Sabemos que todo esse trabalho ele foi conclusivo na morte de Jesus na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus consumou esse plano de Deus. Na cruz, Cristo Jesus fez se consumar todas as coisas. Paulo disse, nesse texto que lemos em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Podemos também hoje assim falar, porque Cristo venceu a morte e também nós venceremos. O apóstolo Paulo teve a experiência de presenciar a morte de Estevão. E essa morte foi uma morte serena, onde ele mesmo disse: a ti, Senhor, entrego o meu espírito. Estevão entregou a sua vida na mão do autor da vida. Isso abalou, com certeza, Saulo, aquele perseguidor da igreja. E ele fez menção, Paulo, várias vezes a respeito da morte de Estevão. Isso abalou ele, mas com essa segurança de que a morte ela será vencida. O cristão não pode se assustar com a morte, não pode ter medo da morte. Aquele que tem a vida segura em Cristo Jesus, esse é um vitorioso. Como diz esse texto final do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que é um canto de vitória. Esse capítulo, diga-se de passagem, é o maior capítulo dentro do Novo Testamento e fala exatamente disso, dessa vitória que teremos sobre a morte. Então, nós precisamos entoar cânticos de alegria e de vitória, porque a morte não é o fim de todas as coisas. A morte, ela literalmente morrerá e viveremos com Deus para todo sempre. Então, que venha o fim, que venha o soar da trombeta, para que haja o novo céu, a nova vida, o começo nosso de viver plenamente com Deus na eternidade. E concluindo, nós entendemos que a vida cristã, ela possui sim bênçãos materiais aqui para esse tempo, mas é muito mais do que isso. É vida abundante após
a morte. Temos também que a vida eterna com Deus. E vamos viver aqui nesse tempo ainda celebrando, glorificando a Deus por aquilo que ainda está por vir. Cristo é o nome sobre todos os nomes. Todo joelho se dobrará um dia diante dele. Jesus é o maior nome sobre todos os nomes e sobre todas as vidas. A ele seja dada honra, glória e louvor, porque Cristo Jesus venceu a morte e você também pode vencer crendo nele. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.